Olá, eu sou Adriana Ribas, gastroenterologista, endoscopista, Vinícius Nunes, médico hepatologista. e nós somos do canal Saúde no Eixo. Você lida muito com a questão da alimentação, da saúde do intestino. Como que o intestino, a saúde do intestino e a dieta atuam no tratamento dessa síndrome metabólica, né? Como é que você direciona isso na prática para seus pacientes? Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai ter que ler rótulo. Por quê? Porque a gente está tendo uma invasão dos ultraprocessados nas prateleiras dos supermercados. E como são alimentos mais baratos e mais palatáveis, mais viciantes, as crianças pedem para os pais comprar, os pais não sabem que aquilo ali faz mal e dão para as crianças. E veja, provavelmente a gente também se alimentou bastante com alimentos ultraprocessados, né, Vi? Na década de 85, eles estavam chegando pra gente. Então a gente não sabia que o Fandangos fazia mal, que o biscoito recheado fazia mal. Mas o ultraprocessado de hoje, Vini, acredite, é pior do que o nosso. Refrigerante. Refrigerante, eu não consigo nem verbalizar, papai. Eu acho que a gente tem que se libertar realmente dos excessos. Lógico que tomar um refrigerante na pessoa não tem problema. O problema é que todo final de semana a gente tem festa de criança e expor nossas crianças, às vezes na sexta, no sábado e domingo, a excesso de açúcar, de balafine, de refrigerantes. Isso pode sim trazer transtornos. Porque tem estudos, Vini, que meninos que estão acima do peso, acima de 5 anos, você já vê infiltração gordurosa, infiltração de triglicérides, partículas de triglicérides no músculo dessas crianças. Então, veja, ele está ali iniciando, né, o seu processo de doença crônica. Então, por isso que hoje a gente pede, a primeira coisa na consulta é leia rótulo, e tem aplicativos já que ajudam a gente a trazer essa consciência alimentar, que é o Desrotulando. É um aplicativo elaborado pelo pessoal da nutrição da USP. E ele dá uma nota de 0 a 100 para todos os alimentos que estão cadastrados no aplicativo, mas vários são cadastrados. E o ideal que eu peço para o meu paciente é consumir alimentos com a nota acima de 70, que são alimentos que têm o rótulo limpo, é o clean label, né? Ou seja, não vai ter aditivos em excesso, emulsificantes, conservantes, aromatizantes, esses aditivos que vão minando a quantidade de bactérias benéficas que nós temos. Só para dar um parêntese, Vini, nós somos formados por trilhões de bactérias que habitam principalmente no nosso intestino grosso. A gente tem bactéria da boca até o ânus, mas no intestino grosso é onde a gente tem boa parte dessas bactérias, inclusive boa parte do peso das nossas fezes é de bactérias. E essas bactérias, elas vão ter um papel super importante de estímulo ao nosso sistema imunológico, ao nosso sistema de defesas, e também a gente vai poder fazer uma série de produção de enzimas digestivas, neurohormônios, como a serotonina. Hoje a gente conhece, sabe que o intestino é nosso realmente segundo cérebro, né? Mais de 90% da serotonina produzida é no intestino. E a gente vai metabolizar as fibras. Então, as fibras, elas são macronutrientes do grupo dos carboidratos, mas a gente não consegue quebrar a fibra e virar glicose. Quem consegue metabolizar a fibra são as nossas bactérias benéficas, principalmente formando ácido graxo de cadeia curta. Um deles, o mais importante, é o butirato, que vai fazer uma função super importante de manter a nossa barreira intestinal íntegra e fechadinha, impedindo uma hiperestimulação do nosso sistema imunológico. Então, esse grupo de macronutrientes carboidratos, eles são gigantes, né? Então a gente tem os carboidratos provenientes das frutas, e aí a gente vai ter o principal açúcar é a frutose, mas logo, logo a gente metaboliza essa frutose em glicose no nosso intestino delgado. A gente vai ter as raízes, os tubérculos, eles armazenam açúcar através do amido, que são agrupamentos de glicose, e que logo, logo, chegando lá no nosso intestino delgado, a gente tem uma enzima que é a alfa-amilase, vai quebrar esse amido e vai fazer pico de glicose. O pico não é tão alto quanto o carboidrato simples, que são os farináceos,
os pães, né? Porque ali nas raízes a gente tem fibra também, então nosso corpo vai ter um pouco mais de luta para quebrar aquilo, a curva da glicose vai ser um pouco menor e, consequentemente, da insulina também. Mas se a gente não faz, Vini, uma caminha para esse carboidrato, a gente vai estar o tempo todo fazendo picos de glicose, picos de insulina, e o excesso de insulina no corpo vai fazer o que a gente já falou, que é o excesso de transformação mesmo de gordura visceral. Então, uma das coisas que a gente fala é, poxa, coma junto com a proteína, com a gordura boa, com a fibra, para evitar os picos, o excesso, né, de glicose. E o paciente que é diabético, Certo? a gente já sabe que ele não vai usar açúcar, não deve usar açúcar, né, Uhum. refinado em si. Agora, o paciente que não é diabético, Rita, você vê papel, você orienta a retirar todo mundo retirar o açúcar? Como que é na prática a sua orientação sobre isso? Na prática, Vini, eu faço o mínimo possível de terrorismo alimentar. Por quê? Porque a gente já está vivendo sobre um mundo de muita tensão. A gente já fica muito armado. Então, a violência nas cidades é uma coisa que a gente não convivia tanto. As coisas que passam na televisão já deixam a sociedade muito armada, com muito medo. Então, eu não sou daquelas que realmente fala para cortar o açúcar de todo mundo. Não é por aí. Mas é para a gente ter consciência que o excesso, mesmo naquele paciente que não é diabético e não tem síndrome metabólica, ou seja, aquele falso magro, é um paciente que não tem, né? Você olha, não, ele tá eutrófico, tá bem, mas quando você for fazer uma análise daquela musculatura, você pode ver infiltração já de gordura naquele músculo. Então, é sobre o excesso e a qualidade daquele açúcar. Por isso que para as nossas crianças é sempre melhor prestar fruta do que o suco, porque a fruta vai ter uma quantidade boa de fibra. É muito melhor a gente ofertar as raízes, é muito melhor a gente, lógico, vai dar o pão, não tem problema, mas dê com ovo, porque a proteína ali junto com o pão, a gente vai achatando essa curva da insulina e a longo prazo o indivíduo ele vai se adaptando a não ficar nesse sistema de recompensa, porque o pico de insulina vai liberar dopamina e logo, logo, daqui a 2 horas, ele vai querer mais pão, mais biscoito, mais bolacha, e ele vai achar que aquilo ali está alimentando ele, Vini. E quando a gente bate o olho na comida, a gente precisa saber, pô, aquilo ali vai estar alimentando o meu cérebro, eu tenho vitaminas ali que vai alimentar minhas bactérias boas. É exatamente assim que a gente fala de prevenção. Para falar de prevenção, a gente tem que falar de boas escolhas.